Pessoal, boa tarde. Bom dia, na verdade. Temos um público bastante grande para esse que é o terceiro webinar dessa série que estamos fazendo da nova regulamentação das ofertas de distribuição de valores mobiliários. Já tivemos o primeiro evento sobre fundos de investimento, o segundo evento sobre as ofertas de equity. Hoje, um evento focado em DCM. Tenho o prazer aqui de estar comigo o Bruno Novo, sócio da XP, da área de DCM, e o Christian Norberg, também da XP, sócio da XP, responsável pelo jurídico do IB, e o meu sócio Eduardo Abrantes, também focado em ofertas de renda fixa. Como quem participou dos outros pode ver, a gente não é tão descritivo da regulamentação. Acho que todo mundo, nessa altura do campeonato, já pôde fazer o seu dever de casa, a sua leitura, e certamente todo mundo tem muita dúvida. A ideia aqui é ter um bate-papo mesmo entre nós, como foi feito nos demais episódios aqui dessa série, sobre oportunidades, pontos de atenção, pontos que vão precisar de esclarecimento da CVM. Então, para não enrolar muito mais e para já começar, já vou passar a bola aqui primeiro para o Christian. Na sequência, o Bruno fica à vontade para complementar, e Eduardo também. Acho que um dos pontos assim que a regulamentação caminhou foi no sentido de na verdade, duas coisas muito óbvias. Um incentivo principalmente para ter registro de companhia aberta, né? Então, as companhias se registrarem, pelo menos categoria B, tem um incentivo claro e um limitador para quem não fizer isso. E outro é de ter documentos menos repetitivos e menos redundantes. Acho que a CVM tem caminhado nesse sentido e tem demonstrado isso tanto nos documentos de oferta, como, por exemplo, o prospecto, anúncios e avisos, quanto também quando a gente olha para quem já é registrado, o formulário de referência. Christian, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da gente, como vocês estão vendo essa redução de papel, digamos assim, que a gente vai ter nas documentações de oferta. Não, primeiramente, bom dia, Daniel, Eduardo, obrigado pelo convite. Bruno também, bom dia, meu sócio aqui na XP, a todos que estão assistindo aqui, uma honra estar aqui com vocês. Sem dúvida, né? Acho que uma intenção da CVM que eu acho foi louvável nessa reforma da 400, né? Que a gente brinca que é a nova 400, mas também acaba englobando as que hoje estão regidas pela 476, é o fato de ter justamente essa preocupação em diminuir um pouco, né, a repetição de informação e focar naquilo que é mais essencial. Então, acho que uma coisa boa da norma, né, foi justamente essa preocupação em tentar padronizar alguns documentos, entre eles o prospecto, com redução, né, de fato de algumas seções que, enfim, às vezes eram muito repetitivas, né, tinha muita informação na capa que depois era repetida no sumário da oferta, depois informações sobre a oferta, e isso agora acaba sendo enxugado, né, então essa padronização é boa porque traz formas de se comparar melhor um pouco as informações entre as ofertas simultâneas. Por outro lado também, né, acho que essa padronização acaba também, como eu posso dizer assim, existe ali uma questão da CVM também, né, acho que talvez um pouco nesse sentido de você não poder alterar o conteúdo das sessões, não poder renomeá-las, etc. Então isso é bom, mas por outro lado acho que tem a questão da lâmina, que para mim particularmente eu acho que não foi tão bom assim, porque a lâmina, acho que para quem não está acompanhando tão de perto, é um documento agora adicional e obrigatório, né, nas ofertas, e ela foi muito inspirada nas lâminas de fundos de investimento, que é um documento, para quem está um pouco mais familiarizado, bastante resumido com algumas informações principais, né? E acho que no caso de ofertas públicas, a gente já tem os materiais publicitários, que de uma certa forma já trazem um tanto do resumo do prospecto, né, das informações que estão lá, e agora a gente vai ter a lâmina também em adição a, provavelmente, os materiais publicitários que serão feitos anyway. Acho que o Bruno vai poder falar um pouco mais disso, da visão dele comercial sobre o assunto, né?
mas acho que a lâmina acaba aumentando um pouco o custo de observância, um pouco da burocracia da oferta, por ser um documento adicional e que, enfim, né, o prospecto vai continuar tendo ser feito da mesma forma. E acho, por fim, só uma coisa que é importante também de falar sobre isso, né, que apesar da preocupação da CVM de padronizar os documentos, ela permite que algumas informações adicionais, né, que enfim, as pessoas julguem importantes serem colocadas no documento, que elas sejam inseridas mais ao final de tudo, né? Então ela tem lá um dispositivo na norma que permite sair um pouco desse quadradinho, mas jogando essas informações ao final ali. E obviamente isso tá tudo consistente com eventualmente informações que estejam no formato de referência de emissores que sejam companhias abertas, né, ou outros documentos, depois foram fundo, enfim, né, regulamento de fundo e outras coisas assim. E aí acho uma coisa também positiva da nova norma é o fato de você agora ter vários anexos ali, né, na 160, que dão conteúdo do prospecto para cada tipo de valor imobiliário. Então acho que muitas vezes acabava tendo uma confusão mesmo, né, para quem é um pouco mais leigo, de às vezes olhar um prospecto de um FDIC e de repente achar muito diferente de um prospecto de debênture. É claro que tem diferenças mesmo pela própria natureza do valor imobiliário, mas às vezes até para elaborar os documentos também, né? A gente às vezes, pô, será que uma exigência que chegou aqui num outro tipo de valor imobiliário, de repente a gente começa a colocar no prospecto também, e aí, obviamente, né, dentro de uma coisa que faça sentido, mas acaba fazendo com que o documento fique, né, cada vez maior, etc. Agora, como a gente vai ter já conteúdos pré-determinados para cada um dos valores imobiliários ali abarcados pela norma, eu acho que isso é bastante positivo e diminui a chance de se fazer confusão, de ter informações repetitivas ou inúteis ali no documento. Agora, Bruno, antes de você dar a sua opinião, só complementar isso que o Christian e o Daniel, acho que ficou claro, de fato, o objetivo da CVM de com esses documentos mais padronizados, separados por ativos, de dar mais previsibilidade, segurança jurídica, como você falou, para evitar um pouco de confusão que possa existir. Ficou muito claro para mim também o objetivo da CVM, que ela ao estabelecer essas caixinhas padronizadas, ela meio que vai direcionar esforços dela de fiscalização de forma mais eficiente, talvez, certo? Então, acho que a norma, de certa forma, cumpriu sobre esses objetivos. Mas, pegando esse gancho da sua fala final, Christian, para já passar para o Bruno, que a dúvida que me surgiu foi justamente essa. A lâmina me pareceu, não vou dizer que contraproducente ou contra-intuitiva ao propósito geral da norma de enxugar e padronizar, como o Christian disse, é um documento novo. E aí, enfim, além dos outros pontos que o Bruno possa ter em relação à norma, queria ver que a sensibilidade dele em relação, do ponto de vista comercial, aí, se realmente o objetivo que a CVM procurou com a lâmina, apesar de ser um documento adicional novo, seria um documento mais fácil para se comparar ofertas, para trazer inteligência para o investidor. Você acha que, de fato, isso, o prospecto reduzido, padronizado, com a seção lá com o máximo de 15 páginas, não supriria já essa função? Ou, por ser um calhamaço que ainda assim é relativamente grande, não teria o objetivo que a CVM procurou alcançar? Vai lá, Bruno, por favor. Valeu. Primeiro, obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite aí, Eduardo e Daniel. Eu encarei a lâmina de uma forma um pouco diferente. Eu acho que ela vai, no fundo, né, o prospecto era um documento que muito pouca gente lia, né, do investidor básico, né? A gente de mercado sabia ler um prospecto. Então, eu brinquei ontem com o Daniel, conversando, né, antes do webinar, que quem sabia ler prospecto ia nas definições e entendia o que estava acontecendo, né? Não ficava indo a fundo no prospecto, porque acabava que era uma grande repetição, né? E era extremamente frustrante para o cliente mais leigo e mais cuidadoso, né? Que queria entender o prospecto, queria ler o prospecto, é um negócio extremamente maçante, né? Tanto o investidor, cliente, quanto o investidor emissor, né? Ou cliente emissor, né? E eu encarei a lâmina muito como um guidance da CVM de, olha, faz na lâmina e reflete o que está na lâmina no prospecto, né? Quando a CVM vai lá e me coloca que um fator de risco pode ter no máximo 50 palavras, eu gostaria que no prospecto ele também tivesse no máximo 50 palavras, né? Essa do meu lado aqui mais comercial, né? Quando a CVM
coloca ali um rol mais enxuto de fatores de risco, comercialmente eu gostaria que a gente fosse agora, a partir do ano que vem, mais cuidadoso na seleção do que é fator de risco. Né? Acaba que os prospectos atuais eles são uma sedimentação de centenas de milhares de ofertas que a gente foi fazendo, né, que foram acumulando exigências. Né? Acho que o que tem do lado comercial aqui, o que vai ser importante, primeiro é esse recado que vocês já deram, acho que o cliente que não é categoria B agora, fora a captação via, né, via securitização, ele ficou muito prejudicado, né, ele tem um público-alvo restrito perpetuamente, né, está sempre focado no profissional, e o hurdle para liberar o papel dele é alto. Né, porque não basta apenas fazer tem que abrir o capital, tem que fazer um prospecto, ele quase tem que fazer a oferta meio que de novo, né, para poder acessar outros mercados, né. Mas acho que do nosso lado aqui o que ficou claro é que, e a gente tem deixado isso claro para os clientes, é que ter um prospecto, pelo menos a seção da devedora e uma lâmina mais ou menos pronta, vai ser um to-do de toda empresa que capta de forma frequente, né, como algo recorrente. Porque, diferente de hoje, quando você entra no site da CVM, você consegue ver uma lista de ofertas 400 que estão na rua. Né? Então, você consegue mais ou menos ter um horizonte de o que vai sair, qual o cronograma que você quer colocar a sua oferta. A partir de agora, você não vai mais ter isso. Né? Então, a CVM, o mercado vai acabar favorecendo quem estiver mais pronto. Né? Como a gente vê no mercado offshore também. Né? Quero fazer oferta, tenho o OM pronto, faço go, não go, vou para a rua. Né? O grande emissor já tem o OM dele pronto o tempo todo, né, me parece. Então, acho que é isso. Assim, acho que o grande desafio a partir do ano que vem, e é o que eu estou mais ansioso para ver, é como é que o mercado, como é que os escritórios, é até uma pergunta que eu faço um pouco para vocês, como é que os escritórios estão vendo, se preparando para esses documentos, né, que vão vir. Eu já tive brincadeira aqui, o pessoal, certeza que o pessoal vai pegar o mesmo prospecto, vai jogar agora e mudar o nome de 400 para 160 e acabou. E não pode ser isso. Né? Mas, para além disso, eu fico curioso para ver como a CVM vai atuar nessa supervisão. Né? Me preocupa um pouco, principalmente no começo, se o mercado tiver algum susto com relação a como a CVM vai supervisionar esses materiais, ela vai ser de fato leniente, tipo, beleza, não tem nada de errado, deixa, ou se ela vai querer ficar corrigindo a posteriori e vai acabar levando, na verdade, o mercado a seguir sempre o rito ordinário para não ter esse risco. Né? A gente vê, né, aqui, muito do que a gente faz hoje nas ofertas decorre menos da norma e mais do que a gente já viveu. Né? E esse é o momento que a gente tem que decidir como é que a gente vai viver essa norma nova. Né? Então, esses são esses dois pontos para mim super importantes. Como é que a gente vai lidar com esse documento, se a gente vai deixar o passado para trás e começar de novo, e como é que a CVM vai olhar também. E aí acho que nessa linha, né, respondendo a tua pergunta, acho que dos escritórios, acho que na nossa visão aqui a ideia é realmente ter uma coisa mais enxuta, e uma coisa que você falou é muito verdadeira. Quem tiver com um mindset de primeiro tri, tem que estar trabalhando e tem que começar ontem a ver a documentação. E quem é companhia aberta é anteontem, por causa das mudanças do formulário de referência, em decorrência da resolução 59, né, que vai mudar, vai mexer bastante no FR. Deixar para olhar isso, se você tem uma captação de primeiro tri, me parece que vai ser extremamente problemático. E puxando um pouquinho desses temas aqui, acho que tem algumas mudanças. A gente falou bastante, né, de quem tem registro de... Claro, direcionamento da norma para que as empresas tenham registro de categoria B para fazer oferta de renda, ao menos B, claro, para fazer oferta de renda fixa. Principalmente não securitização. Né? Securitização é um bicho um pouquinho diferente. Mas as debêntures ou notas comerciais. E aí a gente tem... Acho que tem 3 pontos que eu queria ouvir vocês. Relativamente conexos, né? Um é o quanto ficou limitado quem não tem, e acho que isso ficou extremamente limitado, basicamente, quem não tem registro, né? A securitização e a ofertas 12431.
O quanto isso vai aumentar o custo para quem for fazer uma operação de crédito, porque o cara que for fazer uma debenture DI, que vai colocar na carta no balanço de alguém, vai ter um problema seríssimo, porque ele não vai conseguir fazer isso sem ter registro. Então, isso vai ser um problemaço. E um outro ponto que a gente falou de formulário atualizado, né? E aí um ponto que eu tinha batido um papo com o Christian numa outra oportunidade, até queria ouvir dele. Então, todos esses pontos, fiquem à vontade aí, sem ordem para responder, mas esse ponto que foi hoje a resolução 80, ela te traz certas obrigatoriedades de atualização da FR, né? E uma delas é quando você faz uma oferta registrada. Agora, com a nova regulamentação, a gente não tem a oferta dispensada de registro como a gente antigamente tinha na 476. Todas as ofertas são registradas, a questão é se o registro é automático ou não. Pela leitura fria da norma, isso dá a entender que você vai ter que atualizar o seu formulário de referência sempre. Não está claro se esse de fato é o intuito da CVM ou não, mas esse é um ponto bacana porque muita gente acessava o mercado de maneira muito rápida via 476 sem atualizar o formulário para as ofertas de renda fixa, diferentemente do que acontecia em equity, que sempre tinha atualização. Então, esse é também um ponto. Então, recapitulando aqui os pontos de discussão, o quanto ficou limitado quem não tem o registro e o aumento desse custo para quem for fazer ofertas que, por exemplo, uma DI para financiar uma aquisição, por exemplo, rápida com balanço de alguém, e essa questão de atualização da FR aqui, que acho que são temas bem conexos. Fiquem à vontade aí, sem ordem para... Aqui é mais um bate-papo, pessoal. Quer começar, Bruno, aí, acho, falando da parte comercial, que acho que você deve estar tendo bastante questionamento de clientes nesse sentido, depois eu complemento com a parte jurídica. Sim. Eu acho que existe uma limitação muito grande para a empresa de capital fechado e, de certa forma, ficou muito pesado para quem emite a própria dívida, né? E para quem vai para a securitização ficou um pouco mais leve, né? Acho que agora a gente tem aí uma saída não muito honrosa dos certificados de recebíveis, que podem comportar uma debênture de capital fechado e dar essa dobrada na norma. Mas justamente isso me faz pensar que a questão da atualização do FR, por exemplo, não era a intenção da norma. Quando você procura formulário de referência na 600, na 160, perdão, ele coloca lá como o último FR disponível, né? Ele não trouxe para a norma, né, o que está na 80, o que está na parte de atualização, né? Então, assim, me pareceu que não casou, né? Eu espero que a CVM ainda esclareça isso para a gente. Sobre a limitação da pessoa de capital fechado, acho que são dois mundos diferentes, né? Você tem o mundo do cara que vai acessar balanço de banco, e aí e a debênture institucional padrão, que daí já eram só para institucionais, e muito sinceramente a gente não via tanto isso caindo para qualificado, tá? O que você tinha de fato que vai continuar existindo é que os fundos sempre tinham em seus regulamentos limitações a quanto eles podiam ter de debêntures de empresas de capital fechado, né? Acho que essa pressão aumenta agora ainda mais, né? Vamos ver como é que vai vir a norma de fundos também, mas enfim. Eu acho que vai ter sim um aumento de custo, porque você fica limitado, né, ao que você pode ou não fazer. Mas sobre o formulário de referência, acho que é o grande limitador. Cara, hoje é o grande... Quando a gente fala com os clientes, é o maior fator de preocupação, tá? Para quem emitia debênture, quem não tem lastro, né? Então, é preocupante, eu não tenho resposta. Eu acho que a CVM errou, eu acho que ela errou não sem querer, né? Então, acho que ainda tem espaço para arrumar. Eu, do meu lado, eu acho que eu estou um pouco menos otimista que o Bruno, e eu tenho a impressão que acho que a intenção da CVM foi justamente essa, né? Foi tentar, acho, talvez, padronizar um pouco dos dois mundos, porque, como bem o Daniel falou, né, em equity sempre houve essa questão de quando fizesse uma oferta 476, né, de atualizar o formato de referência, até porque, enfim, tem uma questão toda... Normalmente, essas operações envolvem esforços de colocação no exterior, exige também
enfim, uma demanda dos investidores estrangeiros, né, por ter um documento mais atualizado. E, obviamente, quando você faz o filing, né, de um formato de referência atualizado, a CVM enxerga isso. E eu imagino que ela deva ter, em algum momento, se questionado de, pô, por que no mundo de equities os formulários são atualizados, uma informação, né, mais fresca é disponibilizada aos investidores, e eu não vejo isso acontecendo no mundo de dívida, né, para aquelas companhias que já são abertas. Então, enfim, no final das contas acaba, sim, né, por mais que sejam títulos diferentes e eventualmente preocupações diferentes dos investidores para cada um dos tipos de papel também, existe uma questão informacional, uma questão de due diligence que isso requer também, óbvio, que traz uma proteção adicional ao investidor. Por isso que eu acho que existe mesmo essa intenção da CVM, que me parece que é meio clara, assim, de tentar efetivamente fazer com que cada vez mais empresas se registrem, né, ao menos como categoria B, e que atualize seus documentos sempre que for fazer uma nova emissão de algum valor mobiliário, para que haja efetivamente uma maior coerência entre os mundos de dívida e equity no mercado de capitais brasileiro. Eu concordo um pouco com o Christian. Eu não sei, eu tenho meus receios, acho que a CVM deveria esclarecer, como o Bruno falou. Como a gente mencionou, acho que essa dinâmica de caixinhas padronizadas, set de informações a depender do rito do emissor do valor mobiliário, talvez seja um caminho. Se o cara for aberto, ele só atualize quando ele queira procurar um determinado tipo de investidor, enfim, não, se for só para profissional, talvez não precise, não sei. Acho que é um ponto, como o Daniel falou, que eu acho que seria importante a gente ter ali um esclarecimento, talvez, né, para todo mundo ficar em paz e poder fazer com o que está sendo feito. Sei, Daniel. Daniel, Acho que até internamente, né, Dana, você mencionou talvez uma outra ideia que você teve de como é feito lá fora, eventualmente, não sei, seria um terceiro caminho aí, enfim. acho que esse era até um ponto que eu ia trazer. Acho que principalmente para o investidor mais sofisticado, por exemplo, o profissional, se a CVM estiver indo nessa linha, e de fato ela realmente precisa esclarecer esse ponto, porque você vê que aqui, entre nós mesmos, temos visões diferentes, né, desse tema. E uma coisa que é feita lá fora, para quem tem registro, né, por exemplo, emissor estrangeiro com registro na SEC, ele faz o 20F dele, que ele entrega no final no, em abril, né, março, abril. E aí ele vem, se ele for fazer uma oferta na sequência, ele não vai atualizar aquele 20F, não tem outro 20F, ele simplesmente incorpora por referência as divulgações extraordinárias que ele fez. Então, se tem DF de outros trimestres, se tem o equivalente a fato relevante, são os 6Ks, e ele incorpora por referência também. Então, ele incorpora o 20F e os 6Ks. Aqui, você forçar, e seria muito bom se a CVM pudesse caminhar nesse sentido, você forçar uma atualização integral do formulário é muito demandante, especialmente num cenário que você está indo para um investidor mais sofisticado. Aqui, me parece que seria uma solução simples. Você meramente fala, olha, você puxa o seu formulário por referência para dentro do prospecto, como o mercado já faz, e incorpora por referência também todas as divulgações extraordinárias que você fez subsequentes. Agora, você ter que trazer tudo isso para a database da tua oferta é muito demandante, traz um ônus, traz um custo para a empresa também muito grande, não necessário. Talvez se a CVM deixasse essa atualização exclusivamente para as ofertas que envolvem varejo, né? Aí para ter um grau até de diligência muito maior, mais profundo. Mas para um profissional, o cara é capaz de pegar ali, tem cinco fatos relevantes que foi divulgado, o cara vai lá, lê o fato relevante e ele já entendeu qual é o problema. Né? Ele não precisa entrar em maiores detalhes, até porque se esse fato relevante for algum outro ponto extraordinário, muito possivelmente ele vai entrar no rol de atualizações obrigatórias do próprio FR, né? De itens daqueles dos 7 dias úteis. Então, seria um caminho bacana. A gente falou aqui desses potenciais dificultômetros, né? Mas um ponto, aí acho que vou começar por você, Bruno, como que você está vendo, a gente falou do aumento de custo para o cara que tem, né, a oferta para aquele que é emissor fechado e faria uma operação de balanço.
Mas, por outro lado, agora vamos pensar no incentivo de quem for aberta, né? Acho que a gente tem duas coisas aqui que a gente pode falar. Um é as mudanças dos critérios, acho que finalmente, né? Acho que desde 2009, quando saiu a 476, eu nunca entendi, e foi uma coisa que todo mundo que me conhece sabe que eu odiava na CVM, que era a questão dos critérios quantitativos de investidor. Nunca fez sentido isso. Fora que eram números, sei lá, que eles jogaram búzios e saíram com um número. O critério sempre teve que ser qualitativo. E a gente caminhou nesse sentido. O quanto isso vai trazer um ganho, principalmente para quem é registrado, de diminuição principalmente de custo, né? Porque o quantitativo fazia com que as casas tivessem que colocar aquilo, guardar aquilo em 50 investidores, guardar em balanço para depois de 90 dias do lock-up, poder finalmente pulverizar mais aquilo. E acho que isso vai dar, talvez, nos dê um alento aqui para o mercado e uma redução de custo de captação. Né? Tá, com certeza. E acho que aí foi, né, de uma tragédia, alguma coisa de bom surgiu, né? Na 476 Covid, quando a CVM tirou essa limitação, né, dos 90, na verdade ela tirou dos 90 dias, né, de lock-up, ela viu que, cara, funciona. Né? Os bancos bucavam, no dia seguinte saíram vendendo. A CVM ficou bastante chateada que os bancos, segundo ela, ganharam muito dinheiro, né, com isso. Mas o fato é que a CVM viu que funcionava vender, né? Que travar nos 50 por um período de 90 dias, para o cara com uma companhia aberta, né? Você podia até varejar depois a oferta, não agrega muita coisa. O que você vai enxergar em 90 dias que você não consegue enxergar num prospecto ou numa lâmina ou no material da oferta, né? Então, com certeza vai simplificar muito o acesso, né? O único porém disso é que como você vai poder acessar 100 prospectos só profissionais, você não tem tantos profissionais assim, isso mais ou menos, né, limitou. Mas o fato de você poder acessar direto qualificados, né, tem muito qualificado. A barra do qualificado ela é relativamente baixa, né? Então, com certeza vai baratear muito. E eu acho que não, eu acho que nem barateia tanto, não é uma questão muito de qual o spread que o emissor vai pagar, sabe? É muito mais uma questão de hoje você dá um preço para o cliente para liquidar daqui 4 meses, o que sendo o Brasil é, né, equivalente a 5 anos nos Estados Unidos, e agora você vai fazer algo de dar um preço hoje para sair na rua daqui 15 dias, né, daqui um mês. Isso ajuda o custo dessa incerteza, dessa volatilidade entre começar a oferta e fazer o book é que diminui enormemente. Não só para os clientes, para os tomadores, mas para quem está dando garantia firme também. Né? Me faz até pensar um pouco como é que a gente vai lidar com garantia firme daqui para frente. Né? A gente vive num mercado que dá garantia firme tradicionalmente, né? Mas ela existe muito por conta desse horizonte de tempo muito grande. Será que a garantia firme continua fazendo sentido para as companhias abertas, que são captadoras recorrentes, se o seu horizonte de captação é tão curtinho, né? Se o seu prazo, o seu tempo de execução é tão curtinho? Acho que essa é a pergunta que a gente tem se feito aqui. E é isso. Não sei se eu respondi. Eu não sei se eu tenho respostas ainda, mas eu acho que o grande barateador vai ser esse. É a volatilidade do tempo de execução para acessar varejo. Tem também, né, Christian, a questão, né, acho que a gente tem aquela escadinha que a CVM montou né, eu começo no profissional, desço, quando você acha que como você tá vendo, o que você achou desse novo modelo diferente do que a gente tinha, né, de ter, agora 90 viraram 180, né, então você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né, mas eu vou descendo dentro daquela escadinha, né? Tem a matriz lá da CVM bonitinha que mostra isso. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de mixed feelings, né? Eu achei que uma coisa positiva foi não ter mais a questão do lockup, né? Porém, achei que os prazos de descida da escadinha, vamos dizer assim, né? Então, acho que só para explicar um pouco mais para quem não está tão familiarizado, hoje na 476, né, quando você faz a emissão de valor imobiliário, né, para o investidor profissional,
até ela descer enfim, ela tem que ficar um período sem que o investidor profissional que comprou aquele papel possa negociar no mercado secundário, e aí depois disso você pode eventualmente, né, negociar para investidor qualificado, etc. Hoje, quer dizer, hoje não, né, mas quando a nova norma entrar em vigor, né, em 2023, você não vai ter mais essa restrição de negociação imediata, né, entre investidores profissionais, por exemplo. Porém, para você descer para o layer abaixo, né, para o investidor qualificado, conforme o caso, né, se começou para um profissional ou do qualificado para o varejo de uma forma geral, você vai ter que ter um prazo maior do que hoje é exigido, né? Então, hoje, como o Daniel falou, a gente tem lá os 90 dias. Agora, se começar por investidor profissional, né, para descer para o qualificado são 6 meses, depois para o varejo mais 6 meses, via de regra, né? E se for um qualificado, também, né, para ir para o varejo são mais 6 meses se o público-alvo inicial for um investidor qualificado. Eu achei particularmente que esses prazos me pareceram um pouco demasiados, né, principalmente do início do investidor profissional até chegar ao varejo, me parece que um ano é bastante, né? Mas eu entendo que é uma preocupação da CVM, né, a questão informacional, tudo isso, e tentar garantir uma proteção para que eventualmente o investidor de varejo, né, aquele que não tem a mesma, normalmente, né, não tem o mesmo patrimônio, tem mais a mesma massa crítica ali para analisar o papel e certamente o patrimônio muito inferior, eventualmente não seja prejudicado por um papel que eventualmente se mostre talvez não tão bom investimento no decorrer do tempo, né? Eventualmente poderia ser um papel um pouco mais arriscado, mais high yield, e enfim. Então eu vejo isso. Acho que teve a questão boa de não ter mais o lockup, mas por outro lado, esse aumento do prazo para descer a escadinha, achei que ficou demais. Acho que poderia eventualmente diminuir pela metade e talvez ficasse tudo bem. Eu acho que esse ponto é bom, Christian, porque eu acho que, mas por outro lado, reflete também um pouco do histórico de atuação da CVM. Não sei se você lembra, mas lá em 2009, quando veio a 476, se não me engano, esse número que hoje é 50,75 era 20, não era? 20 era mais baixo. 50 e 25. 50 e Isso. 25. Isso. Você não tinha aquela lista de valores mobiliários suscetíveis de se utilizar o 76, né? Então, a CVM sempre começa mais, eu acho que ele, de certa forma, conservador para ver como o mercado vai adotar, como se vai, e, eventualmente, esse tipo de dissonância, de ruído que o mercado venha a falar depois de um tempo de adoção da norma, ela, pelo menos, tem tido, historicamente, essa flexibilidade de eventualmente melhorar um ponto aqui, melhorar um pouco ali. Então, eu concordo contigo, mas eu acho que também a CVM não esperava que a CVM já viesse de cara com prazos mais agressivos, digamos assim, né? Mas eu tendo a concordar, eu acho que o mercado vai ditar se funciona, se está muito, e ela espero que se posicione e eventualmente até flexibilize lá no meio do caminho, né? Puxando, acho que dentro dessa esteira de benefícios, né? A gente tinha, evidentemente, as empresas que são EGEM tinham fast track e cronogramas muito bons. E a partir ali de 2000 foi a primeira, assim, depois de um bom tempo sem muita oferta via EGEM, se eu não me engano, em renda fixa, né? A gente teve uma da End, e aí veio uma sequência grande aí de ofertas de renda fixa via EGEM, que era um caminho muito bom. Mas, além de EGEM, que continua igual, com as mesmas flexibilidades e facilidades de quem tem EGEM, de quem se qualifica como EGEM, né? E, evidentemente, essas companhias são todas categoria A e com float representativo de ações. Uma das coisas que parece muito boa e criar uma flexibilidade é para aquele emissor que acessa o mercado muito por renda fixa, né? E ele não tem ações em circulação, não fez seu IPO, não tem uma empresa eminentemente de dono, sem minoritários, mas que acessa o mercado com regularidade de renda fixa, que é o emissor frequente de renda fixa, né? Que tem uma sigla que não dá para fazer bonitinha que nem EGEM, que é o EFRF. Aí, começando
vou começar por você, Christian, e aí depois queria ouvir o Bruno, parece até, a minha primeira impressão é que para alguns emissores vai ser muito fácil, inclusive, se enquadrar. Antes do Christian começar, eu já vou jogar para ele uma pergunta que me parece também ser algo que não ficou muito explícito, muito claro na norma. Eu já vi suscitarem a mesma dúvida que eu tive a primeira vez que eu li, mas que conceitualmente me parece que não faz menos sentido ainda do que a anterior que a gente discutiu aqui anteriormente. Que se você pegar a classificação, né, a definição desse emissor frequente de renda fixa, é lá aquele cara que seja EGEM, né, ou que nos últimos 24 seja registrado na categoria A e B, né, aqueles coisas, tenha cumprido a obrigação periódica, mas o que importa é que nos últimos 4 exercícios sociais ele tenha realizado ofertas públicas sujeitas ao regime de rito ordinário em valor igual ou superior a 500 milhões, ou ter realizado pelo menos 2 ofertas de rito ordinário, ou seja, a 160 menciona expressamente registro de rito ordinário, a nova nomenclatura da 160. Me parece que faz todo sentido considerar, já que você está voltando 4 exercícios sociais para trás, considerar ofertas 400. Mas, assim, não foi uma pessoa que eu vi que levantou essa bola e, assim, me parece ser muito óbvio que deveria levar em consideração se eu fiz uma 400 em 2021 de 700 milhões de reais, eu devia qualificar para fazer agora. Eu vou ter que esperar ainda, vou ter que fazer 2 sobre regime ordinário. Mas o reloginho, né? Mas aí eu fiquei na dúvida um pouco de por que a CVM colocou, desculpa ficar atravessando, mas por que a CVM colocou esse critério de ter que passar pelo rito ordinário para ser um emissor frequente. Uhum. Ela quer ter certeza, ela quer ter validado o teu prospecto para que você possa sair emitindo de forma mais recorrente. E se é isso, vai valer a 400, que não é o mesmo prospecto? Exato. Eu acho que assim, me parece dúvida... intuitivo, né? Você ter que poder voltar 4 anos e se aplicar só a partir de 2023. Enfim. E a impressão que eu fico, que a CVM, não sei se a CVM, óbvio que vai mudar um pouco, mas a cada 4 anos a SRE vai virar um pandemônio, né? Todo ano anterior de Olimpíada vai ser uma guerra, porque todo mundo vai tentar, quem faz bastante vai tentar fazer no que vem. Né? Se não contar, imaginando que você não conte 4 anos para trás de 2023. Mas quem faz emissão frequente vai querer fazer um rito ordinário ano que vem. E aí, 2027, todo mundo vai voltar para renovar a habilitação ali. Né? Esse foi um ponto que eu fiquei meio confuso ali. Por que ela atrelou o cara ser emissor frequente ao registro numa oferta de rito ordinário? E não realmente a número de investidores, número de ofertas do mercado, né? O fato de querer um cara conhecido, né? Que é mais ou menos o critério da EGEM, né? Você tem muita gente num volume expressivo que conhece a empresa. Né? O EFRF, o critério é que você tem a SRE que conhece a empresa, no fundo. O limite podiam ter mencionado ter realizado ofertas submetidas à análise prévia pela CVM, registradas, que aí você estaria claro que pegaria eventualmente passado a 400. Pegaria 400. Exato. Christian, vamos lá. Não sei o que. Eu vou um pouco mais na sua linha, tá, Eduardo? Assim, eu acho que por mais que talvez exista aquele princípio de que não existem palavras em vão na lei, mas eu acho que o ponto principal aqui, o racional da CVM, é ter passado pelo escrutínio dela. E como os critérios são cumulativos, né, como você bem mencionou, necessariamente essa empresa já vai ter que ter, enfim, né, sido objeto de fiscalização da CVM, já vai ter que ter tido o seu formulário de referência submetido à análise da CVM de alguma forma. Então, eu acho que o principal ponto aqui, né, que é a questão informacional para o investidor, ela fica preservada. Então, na minha cabeça, assim, para mim seria uma surpresa se a gente não começasse já pensando nas 400 que já foram realizadas até então, né? Então, eu acredito que ali a partir de janeiro de 2023, você já tem um registro de companhia A ou B, né, há 2 anos, esteja com as suas obrigações em dia, né, no último ano, e nos últimos 4 você tenha feito pelo menos uma oferta, né, de ordinário da 400, de 500 milhões ou mais, né, do valor de imobiliário de renda fixa, ou então tenha realizado 2 ofertas, né, menores do que essa, né,
eu acho que os critérios na minha cabeça estarão atendidos e não deveremos ter problema, né? Acho que não faz sentido a gente ter que esperar, de repente, 4 anos para poder começar a ter esse tipo de benefício. Então, acho que é uma coisa que provavelmente alguém já questionou a CVM também. Imagino que em breve a gente vai ter algum tipo de, de confirmação dela em algum ofício circular, alguma coisa assim. E acho que um outro ponto é como vão contar as emissões de ofertas de securitização, né? Conta ou não conta? Porque não é o próprio emissor, né? Você está dando, para quem está acostumado com securitização, o emissor de fato é a securitizadora, né? Mas o cara que deu o lastro não vai contar, vai perder. Esse é um ponto também interessante para quem faz muitas duas coisas, né? Tem as duas formas de captação, a direta e a de securitização, né? Eu acho que também é importante fazer esse link, né, com aquela questão do incentivo que a gente falou de que as empresas que costumam acessar o mercado de dívida, né, se tornem registradas de alguma forma, porque o fato dela ser eventualmente enquadrada como EFRF, né, isso vai trazer uma série de vantagens em termos de celeridade, né, público-alvo, etc. Então, para mim, esse é um dos principais pontos aí de incentivo que a norma traz para que todos eventualmente se registrem na CVM, né, buscando principalmente emitir títulos de dívida. Agora mudando, Acho trazendo que um para pouquinho terminar outro essa parte tema aqui do aqui. emissor, Daniel, acho que a barra ficou relativamente, não sei, opinião aqui de fora, não sei se você tem outra diferença, mas a barra de 500 milhões, por exemplo, se a gente considerar as 400, eu acho que a gente vai ter um pool grande de empresas aí que possam valer desse regime, né? Acho que vai ser, de fato, vai trazer uma celeridade e uma amplitude interessante para muita gente, né? Vou até passar a pergunta para o Bruno, que acho que ele é o melhor de todos nós aqui para responder essa. Ah, não, Ah, foi para ele. ficou baixa. A barra ficou baixa não, né? De novo, né? Tá máxima vênia ali com a autarquia. Eu acho que eu não gostei do critério, né? Em si, de ter passado pela CVM. Mas em sendo esse critério, ficou uma barra que eu acho que é ok, né? Você ter feito 500 milhões, para quem de fato capta sempre, é uma barra super factível, né? Super factível. Então, se pegar para trás, pegar os últimos 4 anos de 400, você tem uma multidão de empresas, de emissoras frequentes de renda fixa aí para acessarem mercado. Acho que só complementando o Bruno, né, a questão, por exemplo, se você ser EGEM, né, você está sujeito à volatilidade de mercado. Então, você pega um momento de mercado ruim, o preço das ações está em queda, né, de repente você pode deixar de ser EGEM e os fundamentos da empresa não pioraram por causa disso. Então, são empresas que fazem muita operação de dívida também, né, e por uma questão, né, totalmente fora do seu controle, ela pode eventualmente não estar cumprindo o critério de EGEM lá, né, de não chegar aos 5 bilhões lá de free float. Na data da última demonstração financeira, a gente teve um caso até na XP, né, que faltou tipo 30 milhões, uma coisa assim, né, Bruno? Para ela ser considerada EGEM. Então, é uma empresa que é super frequente, assim, né? Então, é importante ter essa nova categoria. Acho que traz uma flexibilidade para esses grandes empresas, né, grandes emissores, conseguirem ter um benefício equivalente. Esse é um ponto bom, né? Porque você sempre teve sujeito na EGEM, se você era um borderline EGEM, você ali na boca do gol de você fazer o teu protocolo e sair a mercado, você ter uma oscilação negativa e de repente acordar sem ser EGEM, né? No dia que você fez o file. Agora, pensando numa outra flexibilização, uma que obviamente se aplica a todo tipo de oferta, mas tem na verdade, são duas modificações, né, que para aumentos de oferta, digamos assim, para atender demanda de mercado. Uma que se aplica tanto a renda fixa quanto a renda variável e uma específica de renda fixa. A geral, obviamente, são as mudanças de tamanho de horizonte, né, que mudaram a depender do público-alvo. E uma outra coisa, e aí me parece, pela forma como foi incluída, que vai ter algum esclarecimento, me parece uma coisa que ficou comigo, pelo menos minha leitura foi de algo que entrou
na regulamentação um pouco até de última hora, assim, né? Que foi a questão do RETAP, né? Que eles chamaram de reabertura de séries, que até talvez não tenha sido o nome tecnicamente mais feliz. Queria ouvir um pouquinho de vocês esses dois pontos, né? O primeiro, o que vocês imaginam que vai acontecer com essa mudança das limitações de Horatio? E a segunda, essa questão do RETAP, a redação é um pouquinho confusa, ela fala que tem que ser tudo igual, menos a taxa. Eu acho que necessariamente eles falam de remuneração, né? Não deveria ser a remuneração, né? Você deveria, se é o mesmo papel, você deveria comprar com o PU atualizado dele pela curva, né? Mas a remuneração em si do papel deveria ser o mesmo, senão perdia a fungibilidade dele, né? Que é o grande benefício do RETAP, de eu ter aumentar o meu mercado secundário com o mesmo título e ter mais liquidez, que é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, é falta de liquidez em renda fixa em geral. Então, falar que a taxa pode ser diferente é meio esquisito, né? A taxa deveria ser a mesma para poder ser fungível. Então, esses dois pontinhos que eu queria ouvir de vocês, o quanto vocês acham que as pessoas vão, né, que os ofertantes e o mercado vai explorar essa flexibilização do Horatio e os benefícios aí desse RETAP que com certeza deve vir com novos esclarecimentos. Bom, acho que começando aqui do meu lado, né, acho que não pode complementar com a visão comercial dele, a questão, enfim, né, da taxa em si, eu até acho que faz sentido que seja diferente, porque, enfim, pode haver um momento de mercado em que qualquer coisa, seja por Selic, seja por, enfim, né, prêmios implícitos aí, volatilidade e tal, taxas futuras, você tem a necessidade de ter uma taxa diferente para poder atrair investidor. Às vezes você tem que necessariamente ofertar papel na curva, pode ser que naquela taxa que foi precificada há tempos atrás, aquilo lá já não reflita mais a realidade de mercado, você não consiga, enfim, né, trazer novos investidores. Então, eu Acho que acho só Acho que só nesse ponto, Cris, o que talvez faça sentido é para eu não perder, né? Porque se eu tenho um título com uma característica diferente, eu perco a fungibilidade dele, né? Eu perco, ele não seria o mesmo título porque no mercado eu não conseguiria negociar. Talvez aqui a saída, perdão de ter te interrompido, eu trabalhar isso com ágio e deságio, né? Nesse novo papel. sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso poderia ser esclarecido dessa forma, né, da gente fazer com ágio e deságio para que, no limite, a remuneração do investidor refletisse, enfim, né, uma condição de mercado mais atualizada, porém sem perder a fungibilidade do papel. Né? Então, você tem que manter a data de vencimento, por exemplo, a data de emissão, tudo isso, né, como você bem mencionou, a única diferença seria a taxa de remuneração. Mas, enfim, acho que talvez, enfim, acho que não pode fazer um comparativo melhor do que eu, né, com o RETAP lá no DCM internacional, mas acho que, enfim, talvez eu imagino eu aqui que a gente acaba vendo mais, talvez, operações no registro automático, né, para poder eventualmente dar mais características do papel, etc., do que necessariamente uma reabertura, né, só com a taxa diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma flexibilidade importante, né? Toda flexibilidade é bem-vinda. Eu tô com crise aí na minha cabeça. Quando eu li, até abri a norma aqui do lado para ver, quando eu li, eu pensei na emissão do papel com a mesma remuneração, com ágios ou deságios. Né? Então, você vende por um preço diferente do que tá na face, né? Eu acho que faz sim, algum sentido a mais ali. O que eu achei curioso só é ele ter permitido isso em título de securitização, que tem lastro, né? Você imaginar que, né, e para mim passa a fazer só sentido no caso de debênture com destinação, né? Daí você consegue de fato agregar mais coisa naquele lastro ali, né? Mas entendo que cumprir, né, uma destinação de recursos, como é que você vai fazendo isso em RETAPs, né? Mas tem coisas para a gente descobrir juntos aí no ano que vem. Eu acho que é muito bom, cara. Óbvio que lá fora é um pouco diferente, mas assim, a gente tem muita emissão das empresas, né? Tem muito papel.
muitas séries pequenas, às vezes, né? Você tem quase que não é um abuso, porque está na norma, mas assim, você tem. A empresa faz uma 400, faz uma 476 na sequência para pegar o excesso de demanda da 400 que não coube no Roricho. Então, a gente já viu acontecer isso, todo mundo aqui já fez. Você vai gerando vários papeizinhos pequenininhos, né? Isso atrapalha muito o secundário. Eu acho que ter esse retap tem potencial de ajudar, principalmente se as empresas vão querer usar. E se o investidor vai querer tomar papel com ágil e deságil, principalmente com ágil, né? Eu acho que que é a preocupação ali. Mas, desculpa, acho que me perdi da parte do Roricho ali. Acho que foi meio com consolidação do que a gente já vinha vendo da CVM, né? Acho que nessas questões de book e alocação, que me chamou mais a atenção, na verdade, foi a questão dos vinculados, né? Do que o próprio Roricho ali. E você quer falar um pouquinho dessa questão dos vinculados, Bora, não, bora lá. Era um tópico para frente, não queria atravessar, mas Não, bom, mas acho que, pô, eu não sei só se o Eduardo tem alguma coisa que ele queira falar do Retap, que a gente não tenha falado, senão a gente... Não, eu posso falar aqui. Você tá no mudo, acho, Eduardo. Não, Dani, não tinha não. Estava no mudo, desculpa. Que eu estava até abrindo aqui a parte dos vinculados também, porque eu acho que seria o próximo ponto natural aí, com Pô, de pô. novidade do Roricho. Então, se você quiser, então vou fazer o seguinte, já que você abriu aí, já vou começar por você dos vinculados. Vamos lá. O que eu acho que foi o grande avanço aqui, né, foi como o Bruno falou, que eu acho que em geral foi meio que já trazer algumas coisas que estavam sendo já feitas na prática, né? Ali em relação ao sucesso da demanda superior é 1/3, e que você tem agora aquilo que você pode, uma exceção a essa regra de cancelamento da ordem, que para mim foi o grande avanço, de estar positivado, foi de que você cancela a menos que ao cancelar, você perca ali a quantidade inicialmente ofertada pretendida, né? Aí você, até chegar a esse limite, sem que tenha que impor rateio para ninguém, você pode colocar no vinculado, né? Essa, para mim, foi o grande, eu acho que, avanço nessa questão de vinculado. Não sei se tem algum outro ponto aí que você falou que chamou atenção diferente desse, mas acho que, para mim, foi o grande gol em relação a esse tema. Não, é isso, né? Você tinha a situação extremamente esdrúxula de ter conseguido demanda, mas não vai ter que exercer firme, né? Exato. Era uma coisa de maluco, assim, né? Então, isso pelo menos remediado. Você fez duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, você falou para o cara que, olha, se você botou essa taxa, você vinculado vai honrar. Então, acho que você meio que afastou a situação de que você botava a taxa ali e ele saía, né? Não, você está aqui, você vai ficar aqui, né? Você colocou preço nesse volume, você colocou volume nesse preço, você fica e você executa, né? E você tirou e foi bom, acho que tem algumas coisas que estão nessa norma, e esse é um caso, né, que a CVM conseguiu, ela fez isso na resolução 60, também de securitização. Ela agregou algumas consultas particulares que existiam no mercado, que a gente ouvia na norma. Então, assim, a gente sabe que tinha um banco que tinha essa consulta dos 30, do 1/3, já. Então, toda vez que você fazia operação com ele trazia isso para a mesa, e você fazia porque ele tinha consulta lá no bolso. Quando não estava, ficava na dúvida. Pô, agora tá para todo mundo e todo mundo consegue usar. Então, acho que foi muito, muito bom. Bom, esclarecer um ponto que era sempre de estresse ali nos books. Assim, acho que do meu lado, né, acho que essa exceção que foi criada é importante, né, para você pelo menos poder completar o mínimo lá para não ter que exercer o firme. A única coisa que, enfim, chamar um pouco a atenção é porque hoje, né, nas 476, a gente não tem essa obrigatoriedade de observar esse dispositivo, né, da 400. E a 476 ela foi alterada diversas vezes, né, ó, desde 2009. E essa questão poderia até ter sido colocada, né, 476, e ter essa, enfim, proteção, de uma certa forma, aqui, estendida aos investidores profissionais, isso nunca foi colocado, né? Agora, como todas as ofertas estão sujeitas a registro, né, a interpretação que eu tive aqui inicial é de que
bom, mesmo numa oferta destinada só para investidor profissional, a gente vai ter que acabar respeitando isso aqui, né? E eu vi essa exceção no parágrafo 1º lá, e acho que poderia, né, ter uma exceçãozinha aqui adicional, a depender do público-alvo da oferta, né? Então, se eu tivesse uma oferta exclusivamente para investidores profissionais, para mim caberia também incluir essa exceção para que você não tivesse que, enfim, cortar pessoas vinculadas do book building, né? E acho que um ponto que até a CVM também respondeu no relatório de agência pública, né, que para equities, achei uma visão, uma forma geral do mercado de bancos, aqui, instituições intermediárias, é que necessariamente berço não é tanto assim no mundo de equity, né, para você caracterizar efetivamente uma oferta hot. Isso talvez no mundo de dívida seja um pouquinho diferente, mas eu acho que poderia ter sido pensado talvez um aumento também desse threshold para a gente caracterizar efetivamente um excesso de demanda que, pô, né, poderia eventualmente trazer de fato uma formação de preço aqui e eventualmente, né, trazer um risco maior para os investidores não qualificados, vamos dizer assim. E aqui até complementando, né? A norma inteira foi pensada, né? Ela foi muito focada em, em regras a depender do teu público-alvo. Concordo contigo que aqui poderia ter sido mais uma oportunidade que a depender do público-alvo, ela tivesse tido essa diferenciação. Um tema, e aí esse bem recente, não tão 160, mas que pode, obviamente, afetar aqui as operações de renda fixa, e a gente até teve essa discussão, foi a nova medida provisória, né, da isenção do imposto de renda para investidor estrangeiro, que a gente vai ter desde que não seja, né, desde que o investidor não seja parte relacionada, paraíso fiscal, ou região com algum benefício, né? Então esse é um ponto, o fisco sempre trabalhou com a noção de paraíso fiscal, mas agora também tem a localização, né? Então, por exemplo, se tem um tratamento fiscal diferenciado na determinada região de um país, também não se aplica o benefício. Exemplo óbvio, Delaware. Bruno, você vê algum, como você vê isso ganhando tração, dessa questão obviamente você vai ter, né, para quem não tem o hedge natural, o investidor não vai pegar esse custo, né? Se você for repassar para o investidor o custo do hedge, o cara não vai fazer, né? Se você for fazer papel em real e o cara investindo em dólar, esquece. O cara não vai ficar com esse custo para ele. É muito mais provável a companhia, se você fazer o papel ser atualizado pela variação cambial e aí o custo ficar no issuer, né? Sim. Mas você vê isso tendo alguma atração ou meio para inglês ver, saiu a norma? E Bruno, só antes de falar, não sei se todo mundo aqui tem ciência, né, Daniel? Só para tentar colocar todo mundo alinhado antes que o Bruno entre nos detalhes, mas o Daniel está se referindo à MP 1137, super recente, que é de semana passada, né? Ou retrasado? Isso, foi super recente, que zerou a alíquota de imposto de renda para investimento em títulos privados, né, para equalizar o tratamento que é dado a investimento de portfólio, de ações e a títulos públicos. Os investidores estrangeiros já tinham, né? Agora foi estendido também para títulos de renda fixa privados, como debêntures e tal. Então, independentemente de ser infraestrutura ou não, né? Que antes a gente já tinha para infraestrutura, agora é qualquer renda fixa. Isso aí. Eu torço para que dê certo, mas o grande limitante para mim quando a gente conversa com o pessoal lá fora realmente é foro, né? É a última cláusula da debenture que impacta. O gringo olha e fala, pô, beleza, posso comprar um bond que tem lei de Nova York ou lei de Londres, ou eu posso comprar uma debenture que tem lei no foro de São Paulo, com nenhuma menção ao famigerado, ao foro do João Mendes mesmo. É difícil convencer o cara a entrar na lei brasileira. Por mais que ele seja isento, né, ele tem que correr o risco de se resolver judicialmente com algum investimento que ele fez aqui, né, é muito complicado. Então eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que vai ficar algo parecido como o CRA em dólar que era isento para pessoa física americana. Que nunca decolou.
Ah, não, porque, né, assim, falta de visão total ali, né, do legislador. Não tem americano, pessoa física investindo no Brasil. Na verdade, não tem muito investidor americano, pessoa física investindo at all, porque eles investem todos via institucional, é muito pouco o investimento direto, muito pequeno. Então, assim, eu, infelizmente, tendo a acreditar que que vai ser um pouco limitado, tá? Torço para estar errado, que isso gere um fluxo positivo de capitais para o Brasil, mas eu não acho que o caminho era esse. E aí, aproveitando, passando a bola para o Christian, evidentemente, se você tiver esse investimento, uma das coisas que pode acontecer, e confesso aqui de experiência, de uma operação que eu não lembro nem se chegou a ser feito, mas se cogitou e se fez o material de distribuição para o esforço de venda lá fora, né? Como a gente faz nas operações de equity, né? Então teve contratação de assessor estrangeiro, teve elaboração de OM para fazer o esforço de distribuição lá fora, para essa oferta ocorrer lá fora de uma maneira mais eficiente. E aí, dentro dessa nicho também, evidentemente, tem aumento de custo. Cris, queria ouvir você um pouco da questão, né, dessa obrigação do reembolso, né, do emissor pelos custos de oferta, no caso secundário. Isso me lembrou desse tema novo que temos na regulamentação que não tínhamos, né? Sem dúvida, né? Acho que, principalmente nas operações de equity, a gente tinha ofertas secundárias, né? Muitas vezes você tinha ofertas apenas secundárias e não primárias. Quando você olhava lá no custo de distribuição, né, na tabela do prospecto, muitos dos custos da operação acabavam sendo assumidos pelo emissor, né? E, evidentemente, já houve questionamento sobre isso, né? Porque, bem ou mal, você está fazendo uma diluição patrimonial dos investidores, né? Porque você está colocando um custo da companhia para beneficiar, né, um terceiro, né, um acionista vendedor. Então, acho que a CVM, acertadamente nesse caso, né, visando justamente a não trazer nenhum ônus adicional à empresa, porque ela já vai ter um grande trabalho para reunir aquelas informações, é obrigar, né, o emissor do papel a ser reembolsado de quaisquer custos que ele tenha com a, enfim, né, com essa operação em benefício de terceiro, porque ele vai ter que ter, né, vai ter que contratar um data room virtual, vai ter que, enfim, levantar as informações, eventualmente vai ter que constituir um advogado para ajudá-lo com isso tudo, e não seria justo, né, que esse custo ficasse para ela e o vendedor ficasse apenas com o fee de distribuição, na minha visão, Vai. acho que você me acertou. E aí entra na linha do que a gente estava falando do formulário de referência, né, Cris? O cara na marra vai ter que atualizar o formulário de referência por uma operação de terceiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é bem ruim. E acho que o último ponto, a gente via muito, e aí, puxando um pouco, né, da MP da 1137, uma das formas, talvez, que dê para estruturar isso seria para resguardar o ponto, né, que o Bruno trouxe, né, de o investidor tem um pouco de aversão à lei local, né, ao foro constituído no Brasil, o Foro Central de São Paulo. Uma das formas, talvez, que dê para se explorar, e aí colocar esse papel de pé, é você fazer um back-to-back, né? Então, você emite aqui uma debênture, ela é subscrita por um orphan trust no exterior, desde que não em nenhuma das localidades que perde o benefício, e aí esse trust poderia emitir um novo papel e você faz um back-to-back e o investidor fica olhando só para o trust, né? Ele tem um underlying asset, muito similar a uma securitização, até, né? E só que a gente tem aquela coisa que a gente sempre tem aquela discussão quando tem oferta de valor imobiliário que vinculada à empresa no Brasil, que é a questão de quem está no Brasil compra ou não compra. E isso sempre deixava todo mundo de ponta cabeça, de cabelo em pé, perdão. Posso comprar, posso ofertar, como a pessoa pode saber ou não. E isso tinha decisões esparsas da CVM, né, sobre os esforços de venda de ofertas não registradas no Brasil, né, de ofertas realizadas de valores imobiliários não listados aqui, mas de eventualmente vinculados a emissores brasileiros. E agora a gente tem o que a gente chamou de um safe harbor, né?
Aí, Cris, queria te ouvir um pouquinho de como você vê isso. Por exemplo, eu ouvi outro dia, a gente estava numa conversa e me falaram, poxa, será que eu vou poder fazer, então, se for todo mundo investidor profissional, né, que é o que a norma diz, né, eu posso, de repente, botar todos eles numa mesma sala, desde que eu use o material de oferta lá de fora, porque eu não posso ter material local, tem mais isso, né, é um safe harbor com limitações. Como é que você está vendo essa questão aí do safe harbor? Acho que em relação ao primeiro ponto que você mencionou, né, eu particularmente já estudei algumas vezes a possibilidade de se fazer uma credit linked note lá fora, alguma coisa assim, mas no final das contas também acho que do ponto de vista comercial essas possibilidades nunca pararam muito de pé, também tem questão de hedge, tudo isso, né, existe um custo, então, enfim, nunca vi efetivamente sendo usada essa possibilidade aqui no Brasil, né, mas pode ser que alguém já tenha feito. Com relação à questão do safe harbor lá fora, né, eu acho que, de uma certa forma, a CVM já só apenas positivou aquilo que ela já vinha fazendo desde 2019 até, por coincidência, por conta do nosso IPO, né? Na época havia uma discussão de como é que os fundos entrariam, se os fundos brasileiros, se de repente poderia ser feito algum tipo de material de divulgação dos fundos que iriam comprar as ações Class A da XP, né, no IPO lá fora e tal. E, enfim, né? E aí, naquela época a CVM determinou lá no ofício circular que tinha que fazer liquidação lá fora, que tinha que ser um contato intermediado por instituições estabelecidas no exterior, né? Apenas para investidores profissionais, etc. Eu acho que a principal mudança aqui na regra nova foi o fato de ela não mencionar mais a questão da sede da instituição intermediária, né? Não tem mais expresso aqui na norma como tinha no ofício circular isso, a questão de, pô, tem que ser uma instituição brasileira, tem que ser uma instituição estrangeira. Eu acho que faz sentido não mencionar mesmo, porque no final das contas, pelo menos na minha visão, o que importa é mais o contexto da operação como um todo e, enfim, né, atendendo à preocupação da CVM, que não necessariamente eu concorde, mas eu acho que o ponto dela aqui é tentar proteger o varejo dessa possibilidade, que fazer com que, no final das contas, isso chegue apenas aos investidores profissionais, né? Então, no final das contas, né, se mantiveram, melhor, né, os requisitos de liquidação no exterior, né? Então, você tem que fazer o pagamento uma conta lá fora, o investidor profissional no Brasil tem que ter a conta lá fora, como você bem falou, não pode ter material publicitário, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. Assim, eu, enfim, acho que talvez deveria a gente começar a pensar um pouco na possibilidade de se abrir isso também para investidor de varejo ou qualificado que seja, porque hoje, né, já existem várias plataformas que permitem que um investidor qualquer, né, entre nessa plataforma, abra uma conta no exterior e compra ações diretamente, né, lá fora, Google, Apple, etc., qualquer coisa que seja. Então, porque, pô, se de repente uma empresa dessa fizer um follow-on lá fora, por que talvez o investidor de varejo, né, possa receber nenhum tipo de informação a respeito disso, etc., né? Então, enfim, acho que em algum momento é possível que a gente tenha algum tipo de flexibilidade nisso, mas, enfim, de novo, conceitualmente a gente não tem nada muito diferente daquilo que já vinha sendo praticado ali desde o final de 2019. Não sei a visão de vocês. Não, eu acho que foi bem nessa linha. Eu acho que as duas grandes nuances são a possibilidade de você interagir com, né, essa interação maior e não ter a limitação de ser efetivamente o banker lá fora fazer isso. Como a gente está indo aqui para os minutinhos finais, eu queria prestigiar um pouquinho. A gente teve uma audiência super grande hoje e queria puxar pelo menos umas 3 perguntinhas aqui do público. Peguei 3 aqui que eu acho que são. Só para Claro, finalizar, que eu acho que a gente claro. que eu acho que a gente não falou, mas só para colocar aqui, não sei se o Bruno e o Cris querem também dar a impressão super rápida, mas eu acho que outra coisa na linha do que o Christian falou, de meio que positivar, acho que a CVM trouxe muito entendimentos mesmo de julgados, ofícios, deliberações estavam esparsas para um mesmo lugar, né?
E eu acho que um outro que vale a pena mencionar aqui em que isso foi feito e que eu acho que ficou mais objetivo, mais claro, foi relacionado ao período de silêncio e a questão da publicidade, né? Acho que a gente não precisa entrar em detalhes, Bom ponto. mas eu acho que foi também um avanço nesse sentido de objetivar e deixar tudo ali claro, que me lembro que antigamente muitas companhias preferiam relativamente ficar em silêncio, levar ao pé da letra sob receio de falar qualquer coisa. Então agora foram expressamente permitidas campanhas publicitárias, de marketing, até manifestações da mídia, depender depois da oferta já está no mercado. Foi um outro avanço positivo aí que a gente teve, né? Eu só morro de medo da questão da entrevista. Exato. Eu acho que sempre tem que ficar aquele advice, claro, dúvida, Eu acho contato que dos se assessores puder financeiros, ter uma assessores legais. recomendação, combine, saiba antes quais são as perguntas, porque as respostas têm que estar contidas na documentação da oferta, senão live, Mas essas acho que foi um coisas avanço, ao vivo é concorda, Christian, perigosíssimo. Bruno? Acho que foi, de fato, um avanço isso, né? Me parece que colocar no papel de forma mais clara e objetiva. Concordo sim. Boa, vamos lá para as perguntas, então. Não sei, Bruno, você tem algum ponto sobre isso, mas eu só queria deixar registrado para o pessoal que eu acho que esse foi um ponto importante também ali da 160. Definitivamente, apesar de ter uma questão complicada aí, que aí acho que é mais para os intermediários, né? Para os distribuidores, para eles pensarem que vai ser a questão lá do você cravou o tempo e a vedação de negociação, né? Você não negociar com valores imobiliários do emissor, você tem essa trava de 30 dias, mas sei lá, se você vai fazer uma oferta, você vai lançar em uma semana e a empresa te contratou faz uma semana, eu não tenho como voltar no tempo e falar para o meu pessoal lá que faz operação proprietária, falando, não, peraí, você não podia ter feito nada nos últimos 30 aqui. Então, isso vai ser um complicador, mas bem grande aí para os distribuidores. Eu tenho uma Mas acho que visão sobre esse ponto que, assim, não sei, talvez seja uma interpretação minha, tá? Mas no meu entendimento, na letra nova aqui da norma, né, da regra de conduta nesse ponto específico, é que no caso de instituição intermediária, isso vai se aplicar do momento da contratação, do engajamento é o que faz sentido, né? coordenador, que é o que faz sentido. Eu acho que esse ponto específico do assessor, eu acho que é mais para a questão dos assessores, enfim, aqueles assessores financeiros que não são intermediários necessariamente, né, mas que a gente já viu diversas vezes casos que são pequenas boutiques, etc., que ajudam os emissores no processo. E acho que talvez os 30 dias façam sentido, porque a gente sabe que é muito, muito raro você ter um processo assim grande, né, de follow-on, qualquer coisa que seja assim, sendo finalizado, totalmente finalizado em menos de 30 dias, né, até você ir a mercado efetivamente. Então, a minha leitura inicial é que para a instituição financeira, para bancos, etc., isso é apenas a partir do engajamento e aí acho que a gente não teria esse risco, porque de fato, né, como todos os bancos do mercado fazem, uma vez engajado, ainda que não esteja com mandato assinado, mas engajado de boca ali, né, informalmente, automaticamente a gente já avisa, né, os respectivos compliances aqui, e tudo isso já é travado e monitorado. Então, quanto a isso, eu fico um pouquinho mais tranquilo. Bruno, vou te fazer uma pergunta aqui, que é uma preocupação que a gente teve aqui com relação a cronogramas. Essa já é uma pergunta do público aqui, e é uma pergunta muito boa aqui. A gente vai ter aquele primeiro prazo de suficiência, de 10 dias de suficiência da documentação. E se a CVM basicamente considerar suficiente, então ultrapassar os 10 dias sem que ela fale que não faltou nada, que ela está, digamos que o silêncio dela signifique que ela está satisfeita com o que foi protocolado, você já está contando o prazo inicial de análise pela CVM. Porém, se nesse 10º dia você tiver o desprazer de receber um ofício dizendo que não estava suficiente, você vai apertar o reset do relógio.
o quanto isso vai dar de trabalho na preparação de cronograma, né? A CVM, evidentemente, sempre teve a faculdade de desconsiderar protocolo, caso não faltasse algum documento, essas coisas, mas ela sempre foi muito flexível nesse ponto. Agora, a preocupação foi, eles colocaram um prazo específico para isso. Será que se tiver uma mudança de postura, né, deles falarem, faltou aqui, não tinha alguma coisa, o quanto isso pode ser perigoso nas ofertas para fins de cronograma, principalmente? Acho que enfim, bom, vamos por partes. Assim, de fato, você sempre foi muito, a SRE sempre foi muito parceira, né, em nos alertar, especialmente ali no atendimento de vícios sanáveis. Quase tomei uma voadora dessa época, eu falei que tinha exigências preliminares ali antes do registro, não tem, mas eles sempre foram muito parceiros de falar, cara, faltou a página, faltou a escritura registrada, faltou isso, faltou aquilo, sempre trouxeram isso para a gente, porque de fato o objetivo da CVM é conceder registros, não negá-los, né? Eu acho que isso não muda, mas de fato, quando ele coloca 10 dias úteis para olhar, né, a CRE deve informar no prazo de 10 dias úteis sobre a suficiência dos documentos submetidos e quais documentos estão faltando, ou informações estão faltando. Me dá a impressão que a gente vai ficar meio segurando a respiração por 10 dias úteis, né? Eu não acho que esses 10 dias úteis deles contam para os 60, porque eles são muito claros na norma de que os 60 dias contam de quando você entrega todos os documentos, de que os 20 dias Com deles contam certeza, de da todos os suficiência. documentos. Então, assim, não é que você passa a ter 50 para fechar, você reseta 60, né, o que é ruim por si só, né? Mas, por outro lado, também, né, tá simples, né? Não é também, bom, esse é um papel, eu jogo mais a pergunta para vocês, porque não é o banco que faz o protocolo, mas não é também que você tem uma lista infindável de documentos para fazer o protocolo, né? E a gente vê muito pouco erro hoje, né, sobre entrega de documentos. Tem muito mais problema no sistema da CVM não receber os documentos do que, de fato, dos escritórios não protocolarem os documentos suficientes, né? Então, acho que não vai ser muito traumático, não. O que eu acho que você tem de problemático, que a gente vai ter que reaprender a fazer, é que do segundo protocolo, né, da volta das segundas exigências para o terceiro protocolo, que seria o visto sanáveis, hoje você tem um prazo meio curtinho, que antes a gente usava esse prazo para fazer book, para atualizar tudo e protocolar, né? Mas a gente fazia isso muito porque a gente começava o roadshow só depois de fazer o segundo protocolo, né? Então acho que a gente vai ter que mudar isso, assim. Acho que o rito ordinário vai, para além dessas várias lives que estão tendo sobre a 160, acho que a gente vai ter que ter uma conversa muito boa com a CVM sobre, cara, o que você está esperando disso aqui, né? Porque acostumamos ali faz um protocolo, recebe exigência, quando você faz o segundo protocolo, você sai para a rua, recebe vistos sanáveis, faz book, protocola, recebe registro e liquida. Isso vai mudar um pouco. Acho que minha preocupação está muito pouco no começo, viu, para responder a pessoa que fez a pergunta. Essa dos 10 dias úteis me preocupa pouco. O que me preocupa mais é no final, ali, que você tem pouco tempo ali para atender e fazer book. Que, aliás, uma coisa que, só para todo mundo saber, assim, que via Ambima, a gente insistiu, eu pelo menos insisti muito, que eu não queria que taxa fosse critério para registro. A taxa final do book não deveria ser condição para a CVM dar registro, né? A CVM dá o registro, eu faço o book e liquido, né? Mas claramente não foi acatada. A CVM quer ver o documento com a taxinha final definida ali, bonitinho. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso aí. E aí eu acho que muito para você e para o Cris, acho que do ponto de vista jurídico para o Cris e o ponto de vista de oportunidade um pouco para você de mercado. Uma das perguntas foi, isso a regulamentação é muito clara, qual regime que eu estou sujeito a depender de quando eu saio com oferta, olhando o horizonte desse último trimestre que a gente está e começo do ano que vem, né? Então,
a pergunta da pessoa, pô, se eu entrar esse ano com oferta que eu tô? Acho que já entrando um pouco até na resposta, evidentemente você está sujeito ao, se você protocolar ou fizer o comunicado de início, no caso de 476 esse ano, você vai estar sujeito ao regime da oferta antigo, independentemente de quando você a termine. Você pode ficar os 2 anos lá aberto, você vai ficar no regime velho. Aí as perguntas, né, aí para vocês são, bom, eu vou ficar com as limitações antigas, né, os 90 dias, isso vai continuar a valer. Então, como vocês estão vendo isso e o que vocês acham que a pessoa que for fazer a emissão, né, pô, eu tenho que fazer uma captação, eu não tenho uma questão de balanço, vai 31/12, senão é óbvio o que você tem que fazer, mas eu tenho que captar entre agora e o primeiro tri. O que vale mais a pena? Corro para fazer como faço na antiga ou eu faço na nova? Eu tenho minha opinião aqui, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Bom, vou falar aqui acho, um pouco da questão jurídica e deixo para o Bruno complementar na parte comercial, em termos de análise de mercado, etc. Eu, sinceramente, acho que, do ponto de vista jurídico, acho que vai depender muito enfim, do tipo de empresa que é. Acho que para aquelas empresas que não são registradas, eu tenderia a correr para fazer a 476 já. Né? Para aquelas empresas que são companhias abertas, sinceramente, não vejo assim tanta diferença de uma coisa para outra, não. E aí acho que eu seguiria mais conforme essa necessidade de caixa barra, enfim, né, procedimentos internos aí, né, enfim, tem a questão de autorização do formato de referência, né, que isso sem dúvida vai dar trabalho, mas enfim, eu talvez no geral tenderia a sair agora, mas acho que isso pega mais principalmente para aquelas empresas que não são abertas, que essas aí acho que vão ter que correr para fazer o quanto antes. Eu não sei a opinião do Bruno. Estou 100% de acordo. Você não tem muito, fora a questão do formulário de referência, mas pensando mais em securitização, assim, não tem muito downside de fazer operação agora e fazer depois, no começo do ano, de novo outra, se for o caso, entendeu? Acho que fazer uma 476 esse ano ainda dá. É apertado, mas ainda dá. Mas você tem, de fato, alguns casos, foi até uma das perguntas que estão aqui, assim, fundo fechado, por exemplo, é um que tomou uma prejudicada boa aí, né, com a norma nova, né? Você não tem muito registro automático disponível o cara, salvo fazer via convênio para acessar varejo, né? Então, eu tenho falado isso para alguns gestores, assim, cara, quer fazer um fundo para varejo, é agora, porque ano que vem você tem um convênio que você não sabe qual é, né? A norma 160 revogou a instrução 461, se não me falha a memória. Acabou o convênio Ambima, vai nascer um convênio Ambima novo ano que vem, né? Eu tenho muita fé de que terá um bom convênio Ambima, mas todo mundo que já fez operações via convênio Ambima tem seus traumas particulares do que é hoje. Só o pessoal que é mais velho como nós, Bruno. Pois é. Meu cabelo era bem mais preto antes de eu ter feito convênio Ambima. Antes do convênio. Mas a intenção é muito boa, mas a barra que a CVM coloca para a Ambima é muito alta, né? Então eles sofrem muito também, assim, só para fazer justiça lá para o pessoal da Ambima que, pô, é super competente, mas a barra para eles é surreal, né? Então é preciso entender como é que vai. existia da CVM para eles era muito ruim. O que basta ver, né? A gente vivia isso. A exigência que vinha via Ambima e a exigência que vinha via CVM eram muito diferentes. E não era porque a Ambima era ruim, era má. Não, é porque a Ambima, a CVM era cobrava da Ambima aquilo, né? Então era difícil a situação deles lá. Mas voltando para a pergunta original, acho que em termos de janela, antes é sempre melhor, né? No Brasil você nunca sabe o dia de amanhã. Mas para companhias fechadas, realmente, esse ano é o ano de captar direto, se for fazer uma debenture, né? É de agora até dezembro. Depois, ano que vem, a vida vai ficar bem mais chatinha. Ou isso, ou você foca em usar os últimos 2 meses do ano para virar categoria B. Se arrumar para virar categoria B. São as escolhas que você tem aí. Acho só complementando um ponto, Bruno, que eu acho que é bastante importante, né, para a questão dos gestores, certamente tem vários aqui nos assistindo.
a 160 definiu, né, como ofertante expressamente os gestores e os administradores de fundo. O que isso significa, né? Significa que os gestores e os administradores de fundo também têm responsabilidade sobre a veracidade de todas as informações que estão sendo ali, né, incluídas no prospecto, etc. Né, e a gente sabe que muitas vezes as informações do prospecto relacionadas ao histórico de gestores ali, né, perspectivas, etc., são incluídas lá e muitas vezes tem sempre algum tipo de discussão, né, sobre, mas que responsabilidade de quem, etc. Agora, né, a CVM deixou claro que a responsabilidade na qualidade de ofertante também é dessas pessoas, né? Então, a responsabilidade, né, em termos de due diligence, etc., aumenta para cima dessas figuras, né, gestores e administradores. Então, acho que isso é bom, né, essa categoria de profissionais ficar atenta para que, a partir de 2023, janeiro de 2023, comecem, de repente, a se organizar um pouco melhor, né, com questão de backup, de informação, etc., porque certamente a lupa vai ser maior sobre isso, né, e aí é importante, né, já estarem organizados. Então, conforme as coisas vão sendo pensadas aí por vocês, já vão se organizando nesse sentido. Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer muito aqui Bruno, o Christian, toda a audiência, o Eduardo, meu sócio. Foi muito bacana esse webinar. O conteúdo depois vai ser disponibilizado, mas a gente agradece todo mundo que participou e, evidentemente, primordialmente, vocês dois que foram nossos convidados aqui de honra. Foi um prazer estar com vocês todos. Obrigado, Bruno, Christian. Também agradecer a todo mundo que participou. E é isso, lembrar, as lojas já estão com enfeites de Natal. 2023 é logo ali, né? Vai ter nova formação de Exatamente. agência, resolução 160, 161, não vai faltar trabalho para o ano que vem. Vamos lá. Contem conosco. Obrigado, Bruno, Christian, mais uma vez. Obrigado. Bom dia a Obrigado a todos. todos. Tenham um bom dia. Falou, tchau, Obrigado tchau. a todos. Tchau, tchau.